Miguel Morgado ataca as centrais sindicais. Miguel Sousa Tavares diz que Ventura mente sobre a imigração. Jeffrey Sachs fala do ataque dos Estados Unidos à Venezuela. São os comentadores com Paula Cardoso, Pedro Tadeu e Nuno Ramos Almeida. Ainda vamos ter tempo de falar sobre o racismo. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República. Ora viva, cá estamos para mais uma edição dos comentadores. Greve geral, convocada para 11 de dezembro contra a legislação laboral, que o governo de Luís Montenegro tenta impor, está a mobilizar muitos comentadores de direita nas televisões para tentar virar a opinião pública contra a CGTP e o GT. É o caso do depoimento que vamos ouvir de Miguel Morgado. A CGTP não. O CGTP faz sempre isto. Yeah. Portanto, foi o comportamento mais previsível que podia haver na CGTP. O governo chegar à concertação social e dizer assim: está aqui o documento com as propostas de alteração. Greve geral. A CGTP faz sempre isso. Um governo de direita, com certeza. A CGTP funciona como não só uma confederação sindical, com toda a legitimidade, mas também foi sempre um instrumento de agitação política. Sempre foi. E agora quer também continuar a ser. E como a esquerda está nesta posição muito difícil, e que ainda por cima com a discussão do orçamento, o Partido Socialista viabiliza o orçamento, é óbvio que a esquerda toda, incluindo o PS, e por isso o GT foi atrás disto tudo, também precisa de mostrar a sua relevância política. E quando há mexidas no mercado laboral, parece que é um convite aos partidos que se reivindicam como defensores dos direitos dos trabalhadores estar contra qualquer alteração. Isso é a história do país dos últimos 20 anos. Aqui o governo, como faz muitas alterações ao mesmo tempo, por um lado fica com margem de manobra para mudar coisas, não para agradar à CGTP, porque isso é inútil, mas para ver se a UGT, que a meu ver vai fazer a greve geral de qualquer maneira, pelo menos fica sem chão. O GT fica ali numa posição em que depois não consegue justificar o que é que fez e, portanto, o governo consegue embaraçar o UGT. E é preciso ver que a UGT representa muito poucos trabalhadores em Portugal. Tem o peso histórico de ter sido fundada quando foi. Tem um peso muito importante até para a liberdade sindical em Portugal, não nos podemos esquecer disso, mas hoje em dia praticamente não representa trabalhadores com uma escala como nós estamos habituados a pensar nas grandes confederações sindicais. Mas, de qualquer maneira, o governo tem essa margem para com tanta coisa, e como já teve aquelas controvérsias da amamentação, eles vão-te retirar isso de certeza, ou reduzir aquilo e esvaziar, para depois poderem avançar nas coisas que querem verdadeiramente. Uma em que o governo não vai abdicar, até porque aí eu aposto que é a população do país contra os sindicatos. Às vezes é fácil os sindicatos ganharem popularidade, estão a defender os trabalhadores, e nós somos todos trabalhadores que somos de ser defendidos, e portanto ficamos ao lado dos sindicatos. Mas há outras matérias onde isso não funciona bem assim, que é o caso, que também levanta problemas de constitucionalidade, não é? Que é o caso da limitação ao direito à greve. Ora bem, isto tem muito para onde pegar, mas vamos começar com o Nuno. É isto? Os sindicatos vão ficar com a população contra eles? Enfim, há uma pedagogia feita nas últimas décadas em que sempre que se há uma peça televisiva sobre a greve, não se dá as reivindicações dos trabalhadores e aquilo que está em causa, mas os problemas que isso causa aos utentes, não é? Seja nos transportes, seja nas escolas. Portanto, foi preparado esse terreno. De facto, quer dizer, a limitação do direito à greve, fazendo com que, na prática, os trabalhadores descontem o dia de greve para não fazer greve, é uma limitação que torna a greve inexistente. Ora, o direito à greve foi uma das grandes conquistas da democracia. Quando houve a democracia, legalizou-se a greve e nós devemos à greve, em termos mundiais, coisas como as 8 horas, coisas como as férias, toda a pressão popular e toda a pressão dos trabalhadores que fez alterar a legislação laboral e dar melhores condições e melhores salários, está associada à possibilidade de greve. Estamos, aliás, com um governo ou vários governos, que desde 2003, até antes, mas estou a falar de 2003 a partir da reforma laboral de Durão Barroso, depois a de Passos Coelho e esta, só fazem que é limitar a contratação coletiva. Portanto, impedir que haja formas de diálogo que permitam que haja, de facto, uma retificação do ponto de vista salarial e dos condições de trabalho. A CGTP fez um cálculo que essas limitações até hoje, 2013 até hoje, custaram 70 mil milhões de euros aos salários. Esse cálculo é feito com média de crescimento dos salários nos anos anteriores, antes da legislação laboral,
e depois é feito este cálculo a posteriori. Para ver a enormidade dessa verba, são aquilo que nós recebemos da Troika foram 78 mil milhões de euros. E, portanto, há aqui uma imposição de uma legislação laboral recorrentemente imposta e agravada, que significa que os trabalhadores vão ter menos direitos, menos capacidade reivindicativa e menos rendimento em relação ao capital. Paulo, o papel da UGT aqui é, como o Miguel Morgado diz, não conta assim muito, porque afinal o UGT representa pouco. Eu acho que para Miguel Morgado os sindicatos em geral representam pouco, portanto não é só a UGT, obviamente traz aqui a UGT porque não costuma estar propriamente alinhada com a CGTP e enfim, estamos aqui a falar de expressões diferentes sem dúvida, mas ainda assim representam trabalhadores, portanto este discurso da menorização de uma comparando com a outra não parece que seja minimamente adequado, mas Miguel Morgado tem razão quando diz que os sindicatos estão aqui para defender os direitos dos trabalhadores, não é? O problema é que ele parece confundir direitos dos trabalhadores com favores aos trabalhadores e dá a entender que a demolição das conquistas trabalhistas que este governo quer implementar são umas alteraçõesitas, umas mexidas no mercado, essa superentidade, não é sagrada, que escreve todas as linhas direitas das nossas vidas. Mas a agitação política de que fala Miguel Morgado é uma ótima agitação política para se ter, porque ela dá uma resposta necessária e firme a um governo que, mais do que comprovadamente, se está a marimbar para os trabalhadores. Portanto, dizer que sempre que há mexidas na lei do trabalho parece que há um convite à intervenção dos sindicatos, para mim é uma obviedade e apenas demonstra que os sindicatos estão a fazer o seu trabalho. Acontece que nem todas as alterações resultam em greve geral, nem todas produzem um alinhamento entre as estruturas sindicais, o que diz muito sobre o retrocesso que está aqui presente e que importa combater. E eu termino assinalando a nota que Miguel Morgado deixa sobre a estratégia política do governo, esta questão de atirar com umas medidas que, na realidade, pelos vistos, nunca quis adotar, portanto, as chamadas distrações mediáticas, dando a ideia depois de que ouviu, reconsiderou e recuou, para fazer passar o que de facto quer. E o que é que o governo quer? É enfraquecer e empobrecer os trabalhadores, porque, como sabemos, é muito mais fácil controlar massas, grupos que estejam destituídos de direitos. É que o Miguel Morgado parte de princípios que não é só ele, que se tornaram voz corrente e que são factualmente errados. Por exemplo, dizer que a CGTP, sempre que há um governo de direita, convoca uma greve geral. É uma pura mentira. Até houve acordos de concertação social assinados, 2 com o governo de Cavaco Silva e 1 com o governo de Santana Lopes, onde a CGTP assinou, não é? Aliás, a CGTP assinou 8 acordos de concertação social, um deles sobre salários. E o último, de facto, foi em 2006. Mas o que é que se passou a partir daí? Houve a Troika, houve mudanças na legislação laboral, quer pelo governo de Durão Barroso, quer pelo governo de Passos Coelho, que fragilizaram completamente a contratação coletiva e que tornaram impossível a aprovação por parte da CGTP disso. E a UGT foi usada como instrumento para aprovar essa legislação anti-trabalhadores, porque a UGT tem um papel, está numa situação em que não há nenhum acordo de concertação social que possa ser feito sem a UGT. Mas, ao mesmo tempo, a UGT quer ter mais protagonismo do que a CGTP e, portanto, está sempre numa situação, digamos, que tenta distinguir-se da CGTP de alguma forma. Além de que João Proença, como aliás ele próprio me disse numa entrevista que fiz para um livro sobre este assunto que eu fiz há uns tempos, o próprio João Proença cedeu à pressão que a sociedade fazia no tempo da Troika, a sociedade política, o governo de Passos Coelho e grande parte do patronato, porque achava que era inevitável Portugal ter que pagar aquela dívida, ter que fazer aquela dívida e ter que sujeitar-se aos ditames da Troika. Portanto, alinhou ideologicamente com aquilo que, do PS para a direita, a maioria do país nessa altura pensava. E, portanto, há aqui uma visão. Ele também diz, a dada altura, que sempre que há um governo de direita há greve geral. Não é verdade. A última greve geral foi em 2013, já foi há muito tempo. Não, quer dizer, não é assim uma coisa que se faça recorrentemente. E depois, este governo avançou com um projeto de legislação sem falar com ninguém,
só depois de apresentar as ideias que tinha e o articulado que queria apresentar, é que começou as negociações com os sindicatos e com o próprio patronato. O patronato, claro que está contente. E o que a gente está a assistir não é uma tentativa de concertação social, é uma tentativa de imposição social, de degradação dos salários, dos direitos de defesa em casos de despedimento por parte do trabalhador e de permitir às empresas reduzir e aumentar o pessoal conforme as conveniências, independentemente da própria situação económica que elas estejam. Portanto, isto é de facto uma degradação do equilíbrio de forças entre o lado do trabalho e o lado do capital, que vai afetar muitos portugueses, e sobretudo jovens trabalhadores portugueses, durante os próximos anos, se avançar, de uma forma provavelmente muito difícil de reverter, mesmo quando vier depois outro tipo de governos e outro tipo de... porque depois a legislação está feita e desmontar isto tudo será sempre muito mais complicado, porque haverá depois as resistências do lado do patronato. Eu julgo que esta é, digamos, a luta mais importante deste ano em Portugal, do ponto de vista social, e espero que, de facto, quer o GT, quer a CGTP consigam ceder a esta pressão, que vai ser cada vez maior até ao dia 11 de dezembro e depois a seguir, porque das 100 medidas do Governo que ali são apresentadas, eu não vejo, talvez haja uma ou duas que se aproveitem, mas realmente não estou a ver como é que é possível alguém que se interesse pela defesa de uma sociedade minimamente equilibrada entre a relação de forças que existe do lado do trabalho e do lado do capital, aceita aquilo que está em cima da mesa. E é isso sim, verdade, que sempre que vem um governo de direita para o poder, há sempre um ataque, mesmo que não se justifique, mesmo que não seja necessário, ao lado do trabalho. E insistimos em ter um país que tem salários baixos, impostos sobre o trabalho altos, menos impostos sobre o capital e degradação dos horários, degradação da qualidade de vida dos trabalhadores, que ainda por cima se convencem a uma parte deles que sindicalizar não vale a pena porque os sindicatos não funcionam, precisamente porque, entre outras coisas, a concertação social não funciona. Bom, querem dizer mais alguma coisa sobre este assunto ou passa à frente? Muito bem, também polémica dos últimos tempos no nosso burgo luso é a sequência de cartazes de André Ventura, que até já motivaram queixas no Ministério Público por racismo e xenofobia. Miguel Sousa Tavares falou sobre isso. Não pode ser, mas não é isso, quer dizer, isto é um crime ético, político, é um assalto à verdade. O André Ventura não deve saber nada do que se passa no país para dizer que os imigrantes vivem de subsídios. E ele não vê os tipos da Uber, de manhã à noite, na cidade, para trás para a frente, a levar comida à casa das pessoas e os da Globo e tudo isso. Ele não olha para a Constituição Civil, não vê quem é que está lá a trabalhar. Ele não vai aos restaurantes e aos hotéis e não vê quem são os quadros. Ele não conhece ninguém num lar da terceira idade, não sabe quem é que está lá a trabalhar. São os imigrantes todos. Portanto, dizer que eles estão a viver de subsídios é um insulto. É um insulto à verdade e é um insulto aos imigrantes. E isto revela uma insensibilidade absoluta e total. Eu hoje, por exemplo, ouvi no programa de rádio a dona Rita Matias, deputada, que eu devo dizer com isso com grande esforço, porque a mulher fala sem parar pelo método de metralhadora, para ver se convence pelo metralhadora, não se deixa interromper nem nada. Mas dizia ela, falando do pacote laboral, que ninguém tem contribuído mais do que o Chega para a subida de salários. Sabem como? Atacando o trabalho dos imigrantes, querendo que os imigrantes se vão embora. Porque diz ela que se os imigrantes forem embora, os outros passam a ganhar melhor. Isto é falso de três maneiras. Uma, o trabalho que os imigrantes fazem, os portugueses não querem fazer. Segundo, estamos a viver uma situação de quase pleno emprego. Portanto, não há ninguém que esteja fora do mercado de trabalho por culpa dos imigrantes e a ganhar menos. E terceiro, os salários ano passado em Portugal, para quem não sabe, é uma boa notícia, subiram em média 7,5%. Portanto, os imigrantes não fizeram descer os salários, pelo contrário. E o Chega não está no governo. Exatamente. E o Chega está... Agora, eu acho, além do mais, que este discurso, para quem se intitula católico, como André Ventura, católico, de missa, tudo isso, é um discurso anticristão. E eu admiro-me que a Igreja Católica Portuguesa não faça o mesmo que o Papa está a fazer em relação ao que se passa nos Estados Unidos. Devo fazer um parênteses, que eu sou católica e na homilia desta semana ouvi o padre fazer um discurso no sentido do Papa Leão XIV. Julgo que vais falar disso.
Vou, sim, senhor. Muito bem. Saúde esse padre, mas acho que Ora bem, Paula, saúdas este padre? Não, Pergunto eu. não, não saúde. Então, A minha memória com a igreja não é propriamente a mais feliz. mas é verdade que, apesar de tudo, a Igreja tem tentado distinguir-se das posições do André Ventura nesta matéria. Mas sim, desculpa lá. Sim, mas esta ideia do que o respeito por todas as pessoas, que para mim faz parte disto de ser humano, não é? Seja colada a uma religião, enfim. Mas enfim, o Miguel Sousa Tavares começa por falar deste crime ético, não é? E do roubo à verdade, assalto à verdade, e eu começo por assinalar que ética e verdade não são palavras que me ocorrem associar a André Ventura, portanto, nada de novo a esse nível. Mas eu diria que, a avaliar pela adesão de parte expressiva do eleitorado, expressiva e excessiva do eleitorado português ao que André Ventura propõe, ele conhece bem as continuidades coloniais deste país, com o racismo à cabeça, e o cartaz que está aqui a ser apreciado é apenas uma expressão disso mesmo, porque quando se fala em imigrantes, a imagem que se ativa na cabeça das pessoas não é aquela cantilena que tivemos em relação aos refugiados da Ucrânia, dos loirinhos de olhos azuis que até se parecem como nós, não é disso que estamos a falar. E basta seguir os exemplos que foram dados por Miguel Sousa Tavares. A construção civil, a restauração, os lares de terceira idade. Sabemos bem qual é a cor de que estamos aqui a falar e quais as nacionalidades dos imigrantes que inspiram os cartazes de André Ventura e ativam os tais velhos fantasmas anti-descolonização e anti-democratização do país. E sabemos também, enfim, aqui a tal nota de que André Ventura conhece pouco do país ou que conhece pouco da vida e até daquelas que são as projeções que se fazem para aquela que é a realidade não só portuguesa, mas europeia, porque os indicadores, não é, que são do Eurostat e de outro tipo de entidades que analisam os países europeus e não apenas da União Europeia, no caso da OCDE, é que sem imigração a Europa está condenada à sua destruição, porque não estamos apenas a falar da perda de população, que no caso de Portugal, o que os indicadores indicam é que até 2100, sem imigração, o país vai perder 37% da população. Portanto, além deste impacto demográfico, a própria Faculdade de Economia da Universidade do Porto já divulgou um estudo em que refere que para o país crescer precisa ao ano de pelo menos 138 mil imigrantes. Portanto, para crescer os 3% que o governo e que baseado naqueles que supostamente são os compromissos europeus que se pretende que isso aconteça. A questão é que sem imigrantes não há possibilidade sequer de termos um país competitivo, portanto, pegando aqui nas tais referências que são feitas também ao discurso de Rita Matias, não é possível, não é sustentável e era importante que de cada vez que estas discussões são tidas e que estas alegações são feitas, que houvesse essa tal insistência nesta importância que existe e também de se confrontar o Chega e perguntar, então, mas qual é que é a alternativa? Que dados é que vocês têm? Porque, de um lado, temos estas referências. Do vosso lado, o que é que existe? Que país é que é possível construir sem esta força de trabalho? Eu, por acaso, queria falar de uma coisa lateral que ele lá diz, que é os salários aumentaram 7,5%. Eu estou a ver aqui uma notícia do jornal Eco, que é um jornal de economia, de há 2 dias, que diz que o salário médio subiu 5,3%, mas descontando a inflação só subiu 2,6%. E atenção, que a inflação não conta, as tabelas de inflação não contam com a subida dos preços da habitação. Portanto, está aqui que este tipo de números e a forma como são apresentados frequentemente criam ficções sobre a realidade social que importa não embarcarmos nisto, não é? Portanto, e contar a realidade como realmente as pessoas sentem. Eu gostava de saber quais são as pessoas que sentem que têm no salário aumentado 7,5%. Se alguém me aparecer aí a dizer eu ganho mais 7,5% do que o ano passado no meu emprego, é pá, vou-lhe dar os parabéns. Eu não conheço ninguém. Ainda conheço algumas pessoas. Portanto, acho isto, de facto, este tipo de argumentação estranho. Em relação ao assunto de fundo, que é a questão dos cartazes do André Ventura, eu acho que é simplesmente mais uma aposta no discurso de ódio que, infelizmente, está a singrar e que tem recolhido adeptos e é, de facto, pôr as pessoas que se sentem exploradas
enganadas, a acusar de serem prejudicadas porque realmente também é explorado. Quando a Rita Matias diz ou seja, pelo menos com aquilo que o Miguel Sousa Tavares citou, que se os imigrantes forem embora, os portugueses vão ser aumentados, é de facto a ilustração do pensamento capitalista puro. Quer dizer, os imigrantes vêm porque vão receber menos do que os portugueses nos trabalhos que estão dispostos a fazer. Se eles forem embora, podem ter a certeza que os salários não vão aumentar e que os portugueses que estiverem dispostos a trabalhar nesses trabalhos que hoje em dia são mais feitos por imigrantes, e onde também há muitos portugueses, atenção, é melhor também não pensarmos que são só imigrantes que fazem a distribuição de comida ou que trabalham na construção civil, mas independentemente disso, a pressão para que os salários não subam continuará. Basta ver o que se passa com a legislação laboral e a forma como ela está a ser construída, se calhar já para prevenir essa futura saída de imigrantes no nosso país. Nuno. Bom, é para dizer que o mercado de trabalho não existe. Isto é, os patrões preferem não produzir, aumentar salários, porque pensam que aumentar salários é uma coisa estrutural que lhes vai retirar a margem de lucro. Portanto, sabotam o seu próprio trabalho. Isso é muito visível, por exemplo, no caso da hotelaria, que se queixavam de não ter trabalhadores. Normalmente, o que é que aconteceria numa economia quando não há trabalhadores? O preço do trabalho sobe, não é? Os trabalhadores não trabalham por aquele dinheiro, tem que subir os salários. E isso não acontece. Portanto, esta argumentação de André Ventura não é uma argumentação para diminuir o número de imigrantes. É uma argumentação para manter os imigrantes na clandestinidade, a ter baixos salários, muitas vezes abaixo da norma legal, e horários extensivos. Porque André Ventura sabe muito bem que se houvesse, eu digo isto várias vezes, se 1,5 milhão de imigrantes fosse embora, e eles estão cá porque são necessários e porque há trabalho, porque com os salários que lhes pagamos, não é porque isto seja fantástico e vivam de subsídios, até o André Ventura tinha que trabalhar, coisa que ele não está bastante interessado em fazer. Portanto, nesta coisa, a grande solução, ao contrário do que diz Rita Matias, é termos imigrantes com condições dignas de trabalho. Porque se os imigrantes estiverem cá com os papéis legalizados, com direitos sociais e com direitos políticos, os salários são mais elevados. Ao serem mais elevados, todos os outros salários também podem subir. Esta é a única forma, porque a forma que ela diz, que é expulsar alguns imigrantes, tornar a vida dos imigrantes um inferno, que vão buscar crianças à escola, como nos Estados Unidos, que estão a ir nas ruas, como em Portugal, às empresas, o que vai fazer é fixar os imigrantes cá de uma forma clandestina. E fixados de uma forma clandestina, eles ganham abaixo da norma de trabalho. Abaixo da norma de trabalho, eles pressionam o resto dos salários para baixo. Portanto, a questão aqui é dar direitos sociais e políticos aos imigrantes. Quem vive e quem cá trabalha tem direito a opinar nesta sociedade. Mas é isto que André Ventura não quer, e a única forma de conseguir é, de facto, que os imigrantes e as pessoas e os trabalhadores em geral se organizem e lutem por condições de vida dignas. Sim, senhor. Outro assunto, a situação na Venezuela, com as ameaças norte-americanas e a chegada de equipamento militar e colocação de porta-aviões e outras coisas à volta do país de Nicolás Maduro, que por sua vez responde comprando material bélico à Rússia. Levou o professor economista Jeffrey Sachs, que é norte-americano, a fazer intervenções no YouTube sobre este assunto. Ele tem-se distinguido por ser muito crítico da política norte-americana e da Europa Ocidental nos últimos tempos. Fez até uma célebre intervenção no Parlamento Europeu sobre a questão da Ucrânia, que pôs os cabelos em pé a muitos dirigentes da União Europeia. Mas nesta intervenção, ele fala em espanhol, em castelhano, ele analisa os perigos da situação que estamos a viver na Venezuela. Ahora mismo estamos siendo testigos de un acontecimiento excepcional en la región del Caribe, un suceso que altera fundamentalmente las consideraciones de seguridad en el continente americano.
Venezuela recientemente ha instalado sistemas de misiles contra embarcaciones de origen ruso en su litoral. No se trata de meros elementos disuasorios. Estamos hablando de armamento avanzado con capacidad de impactar zonas marítimas internacionales, poniendo en tela de juicio la supremacía histórica de la Armada norteamericana en nuestra propia zona de influencia. Esto no tiene precedentes históricos. Por décadas, la Fuerza Naval de Estados Unidos ha navegado estas aguas sin rival alguno, ejerciendo poder, defendiendo vías marítimas comerciales, ejecutando maniobras con completa autonomía operacional. Este periodo podría estar llegando a su fin. Lo que observamos representa el resultado predecible de una estrategia internacional que ha abusado de las medidas punitivas, el ostracismo y las tentativas de derrocamiento gubernamental en detrimento de las negociaciones y el entendimiento recíproco. Venezuela, marginada por la Casa Blanca, ha buscado refugio en Moscú y Pekín. Por su parte, Rusia, confrontada por el crecimiento de la Alianza Atlántica y la coerción occidental en Europa Oriental, ha descubierto la contramedida asimétrica ideal. Instala recursos bélicos sofisticados en las proximidades de Estados Unidos, replicando exactamente lo que Washington ha ejecutado cerca de las fronteras rusas por décadas. Nuno. Não consegues imitar esta pronúncia, pois não? Não. Experimenta. Epá, eu não vou falar muita coisa, vou apenas dizer que isto é um regresso à política das canhoneiras dos Estados Unidos e de considerar a América Latina o seu quintal em que podem pôr e dispor dos governos. De algum tempo eles tentaram fazer isso, mas tiveram alguma vergonha na cara, sobretudo a partir de 73, com o derrube do governo de Salvador Allende. Houve uma grande pressão para que não fizessem isso. Simultaneamente, a derrota no Vietnã fez com que os norte-americanos estivessem menos dispostos a tolerar este tipo de ingerências, mas é um regresso a uma política imperial de sempre. E Trump, que diz que é isolacionista, que não se quer meter em guerras e concorre para o Prémio Nobel da Paz, na realidade o que faz é pretender mandar nos países da América Latina e derrubar todos os governos que não têm, que ele não simpatiza, acusando-os de estarem envolvidos de uma forma completamente mentirosa no tráfico de droga. Por exemplo, o governo da Colômbia, que mais combateu o tráfico de droga, o governo de Petros, quer dizer, é acusado ele de ser o grande auxiliador dos traficantes de droga, quando eram os governos de direita que o faziam de facto. Aliás, eu queria, para acabar, lembrar a um livro fantástico do Gore Vidal chamado O Império. E no Império está-se a discutir no Congresso norte-americano a anexação das Filipinas, depois de se ter colocado na lei uma coisa chamada Emenda Platt. E a Emenda Platt permitia aos Estados Unidos intervir na política em Cuba sempre que quisessem, os seus interesses estavam em causa. Isto é, eles forçaram os cubanos e fizeram uma emenda para que pudessem, sempre que lhes apetecer, entrar pelo país adentro. E nessa altura, o Kipling, o poeta, fez um poema chamado O Fardo do Homem Branco, o nome já é bastante bom, a dizer que os Estados Unidos tinham ficado com, enfim, o archote da civilização em relação ao Reino Unido, tratando dos selvagens, mesmo que eles não lhes agradeçam, não é? E, portanto, que tinham, enfim, a incumbência de dirigir o mundo, mesmo que os selvagens, os nativos, não lhes agradecessem, para o bem deles, fizessem isso. E o Mark Twain, o romancista, respondeu
numa carta dizendo que os Estados Unidos deviam adotar a bandeira dos piratas, porque já que estavam a fazer pirataria, o que eles deviam era mudar a bandeira da Revolução norte-americana para a bandeira dos piratas. E é nesta situação que estamos. Estamos com um governo imperialista e pirata e com uma comunicação social dócil e mentirosa para preparar uma guerra de ocupação em relação à Venezuela. A Venezuela só tem um problema, não é o governo. O maior problema que a Venezuela tem para os Estados Unidos não é o governo não lhe ser agradável, sendo que isso também eles derrubariam o governo noutras circunstâncias. É que tem as maiores reservas de petróleo do mundo. Paula, esta escalada na Venezuela é perigosa? É perigosa no sentido de que já estão pessoas a morrer, não é? E esse é um efeito das guerras que parece que se transformou em nota de rodapé, não é apenas uma estatística, não são pessoas. Mas este espetáculo de invasões à americana acaba por seguir o guião habitual, neste caso com uma participação especial da Academia Nobel, não é? Que atribuiu o Nobel da Paz a Corina Machado para validar uma possível guerra contra a Venezuela sob o alto patrocínio dos Estados Unidos. Portanto, é interessante a paz aqui ao serviço da guerra, não é? E dá sempre jeito à administração Trump ter um país a mão de bombardear, porque enquanto se mata na Venezuela, não se esmiuça nos Estados Unidos o escândalo Epstein, nem as políticas que estão a atirar cada vez mais cidadãos para a pobreza. Acho ótimo que se defendam direitos humanos, que se combata narcotráfico, até esta questão dos direitos humanos, que sucessivos relatórios dão conta de estarem a ser violados pelo regime de Maduro, mas se isso fosse critério para avançar militarmente, não é? A própria administração de Trump teria de estar sob ataque, tal como o seu grande aliado Israel. E talvez por isso se aposte tanto, não é? Nestas farsas, portanto, esta criminalização da Venezuela pelo narcotráfico, disfarçando-se à agenda da ocupação americana. A tal agenda de que o Nuno falava no final do comentário, que tem que ver com o assalto às reservas de petróleo da Venezuela. E, para mim, toda esta operação se resume a isso. Há aqui um aspecto quando que se fala que eu gostava de sublinhar, que é a ideia dos Estados Unidos de acharem que podem, através da doutrina Monroe ou o que for, não é? Governar na América Latina da forma que entendem e, portanto, tirar e pôr governos conforme entendem, como fizeram, por exemplo, no Panamá, etc. E ele alerta que o mundo já não é unipolar. No fundo, é isso que ele está a dizer. Os Estados Unidos já não têm o poder todo. E quando ele alerta que a Venezuela comprou armamento com potencial destrutivo muito elevado à Rússia e que a China e a Rússia se estão a manifestar muito desagradadas com esta questão toda à volta da Venezuela, está a alertar para um problema que é a escalada que esta sucessão de conflitos está a provocar no mundo, que nos aproxima cada vez mais para uma guerra, independentemente da situação da Venezuela, que é completamente inaceitável, independentemente das críticas que se tenha sobre o regime, sobre o governo de Nicolás Maduro, que haja uma invasão para o derrubar, ou que haja ataques para fragilizar o seu governo, fazendo aquilo que se critica a outros países quando eles o fazem. A verdade é que estamos com esta corrida aos armamentos. Todos os dias notícias de que há testes nucleares, não sei aonde, que se há novos mísseis, que há aqui de facto uma escalada que nos vai levar para um precipício que é preciso parar. Não é? E os Estados Unidos têm que se convencer que já não mandam no mundo. E parece-me que Donald Trump não está nada convencido disso. Muito bem, passemos a outro assunto, vamos ao nosso papel selado. E um artigo, espera aí, que está aqui uma coisa, muito bem, um artigo publicado por Teresa Sousa, um artigo de opinião sobre um documentário feito por Joana Gurjão Henriques e Maria Godé sobre a colonização portuguesa em África. Ela reflete algumas das coisas que o documentário tem, nomeadamente depoimentos de pessoas que viveram o tempo da descolonização e vieram para Portugal
e que denunciam os crimes do colonialismo e a discriminação racial, o sistema montado para explorar as colónias de uma forma não só desumana, mas com componentes de violência bastante grandes. Cita, por exemplo, o caso do massacre de Vriamu e analisa também o facto de hoje em dia se tentar reescrever a história eliminando esse período de racismo e de exploração colonial das narrativas da história portuguesa. Ela recomenda a visualização do documentário, que está disponível no site do Público, creio que também passou na RTP. Pelo meio, manda também 2 bicadas que ela não consegue evitar, porque é uma pessoa muito anticomunista, ao PCP, quer sobre a questão do massacre de Viriamu, quer depois sobre o processo de descolonização, falando do envolvimento da União Soviética nos conflitos que ocorreram a seguir ao 25 de Abril e omitindo o envolvimento norte-americano, incluindo o próprio Henry Kissinger, que ela cita. Nuno, que dizes sobre isto? Epá, eu acho que isto é um caso de título "O melhor pano cai a nódoa". Mesmo quando está a fazer um elogio a um documentário sobre o racismo e dizendo coisas acertadas, depois aquilo parece aquele cientista do filme do Stanley Kubrick, do Dr. Estranho Amor, que está sempre a fazer a saudação nazi de 5 em 5 minutos e aquilo sai. Porque é assim, é absolutamente ridículo aquela história que ela conta sobre supostamente o PCP querer esconder o massacre de Viriamo. Eu não tive tempo de procurar, mas eu, quando estive na Torre do Tombo, encontrei vários documentos do PCP condenando aquilo. E depois é absolutamente ridículo, porque se há partido ou força política, partido era quase o único partido de oposição organizado, só em 73 o Partido Socialista se formou, mas força política que colaborou com os movimentos de libertação nacional, que fez atentados contra a estrutura colonial, nomeadamente na base de tanques, num conjunto de paquetes que iam para a África, que teve trabalho com quadros desde a Casa do Império, que vieram fundar uma série de movimentos de libertação nacional, foi o PCP. Portanto, o PCP, desde sempre, ou desde muito cedo, já a partir de Bento Gonçalves, que se considerava, embora tenha tido alguns anteriores desvios de direita, enfim, no tempo do Ratos, considerava que uma das coisas fundamentais que tinha que haver era a descolonização. Nenhum povo era livre se oprimia outros povos. Portanto, quer dizer, o facto da senhora Teresa de Sousa ter sido maoísta e adepta do Pol Pot e achar na altura que o PCP era renegado e muito reformista e não suficientemente revolucionário. E hoje ela é toda, enfim, pró-NATO, pró-União Europeia e acha agora que o PCP é excessivamente revolucionário, só prova que a única coisa que se manteve nela foi o seu ódio ao PCP nesse tempo todo, que é aquilo que a solidifica. Havia um historiador, trotskista, um genial historiador, o Isaac Deutscher, que dizia que os tipos que viram da posição de stalinista para a posição de direita não mudaram muito, porque antigamente achavam que o partido tinha sempre razão e agora acham que têm sempre razão. Paulo, ela de qualquer maneira faz aqui denúncias sobre o colonialismo português que são relevantes. Sim, antes de mais, eu quero dizer que a Joana Gurjão Henrique está de parabéns pelo documentário que foi co-realizado por Mariana Godet e resultante de uma série de reportagens que têm saído no Público e que são de facto relevantes. Eu assisti ao documentário e recomendo, não só pela relevância dos testemunhos recolhidos, mas por esta, sobretudo, pelo facto de estarem aqui a expor de uma forma que não é habitual vermos exposto na sociedade portuguesa a brutalidade do regime colonial português. E mais ainda por serem figuras brancas, portanto não vão aqui dizer que lá vêm eles com a moda do racismo e com este vitimismo.
E eu sinto, obviamente, ao ouvir aquelas histórias e ao ouvir os testemunhos, que a minha memória está ali contemplada como africana, como moçambicana. Acho que é uma oportunidade, mais uma, aliás, que eu espero que não se perca, de o país reconhecer os crimes praticados. Mais uma vez, eu falo em responsabilização, não é aqui para as pessoas andarem a autoflagelar-se sem culpas cristãs, como tantas vezes a malta gosta de interpretar, mas que é importante que se olhe de facto para aquilo que aconteceu nos antigos países ocupados por Portugal, que se reconheça que se vivia num regime de apartheid, mesmo que não estivesse escrito na lei dessa forma, e eu entendo que só com verdade é que é possível construir relações que algum dia possam efetivamente ser de irmandade, porque hoje em dia, por muito que isso se apregou, na prática não acontece. E eu acho que é importante começar por reconhecer, como titulo o documentário, que o racismo é uma continuidade colonial. E depois também uma nota para esta referência ao PC, porque eu já li alguns livros sobre a própria questão dos estudantes da Casa do Império, sobre como é que se articulava a clandestinidade na altura do combate ao regime colonial, e de facto quem surge repetidamente nos apoios e naquelas que são as operações são os comunistas. Portanto, achei um bocado bizarro ler aquela passagem no texto que está aqui a ser apreciado, sobretudo porque o tom é de facto um tom que eu considero acertado, no sentido de trazer o documentário e de expor uma série de aspectos que importa que sejam refletidos. Mas e depois, lá está, há essa referência que enfim, acaba por revelar de facto uma vontade, uma obsessão aqui qualquer, porque é tão absurdo o que ali é referido à luz de tudo aquilo que se sabe sobre esses tempos, que enfim, não merece de facto grande, não há necessidade de se fazer grande contraditório. Eu não quero exagerar, mas tenho a ideia que desde o Bento Gonçalves são pelo menos 2 décadas em que o PCP esteve sozinho na oposição como a única organização política que exigia a independência das colónias, em Portugal, claro. E, portanto, de facto, isto parece-me uma observação completamente despropositada e injusta. De qualquer maneira, de facto, eu recomendo também a visualização do documentário, porque, pelo aspecto que a Paula está a sublinhar, são pessoas que são relevantes na sociedade portuguesa, todas elas são figuras públicas e influentes nos seus meios profissionais, são brancas e muitas delas até são pessoas que não têm nada a ver com o radicalismo de esquerda ou com a extrema-esquerda, quer dizer, têm posições políticas completamente em linha até com parte do pensamento da Teresa de Sousa, mas que não hesitam em denunciar de facto a realidade da exploração colonial e do racismo, do racismo institucionalizado e trabalhado, digamos, em todos os níveis do Estado, que existia nas colónias e que hoje em dia há uma tendência para esquecer. Aliás, agora, na celebração dos 50 anos da independência de Angola, apareceram este tipo de discursos, apareceram reações ao próprio discurso do Presidente da República angolano, João Lourenço, a falar do passado colonial, como se ele tivesse insultado os portugueses, quando, pura e simplesmente, ele está a falar de uma realidade que é preciso reconhecer e tratar para, de facto, Portugal e Angola e os outros países terem relações de igual para igual. E isso ainda está para ser construído. Pronto, querem dizer mais alguma coisa? Ou posso encerrar as hostilidades? Encerremos. Encerremos, então. Até para a semana. Passem bem. Os comentadores. Eles analisam, eles debatem, eles opinam, eles influenciam, eles discutem, eles ensinam, eles divertem, eles manipulam. Eles viciam a República.